conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem entendeu a mente do nosso Senhor? Graça e paz, irmãos. Um abençoado dia a todos. Um abençoado domingo a cada um de vocês. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, do verso 7 ao verso de número 17. As Escrituras dizem assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo e pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Nós vamos orar? Senhor, amado e grandioso Deus, o Senhor tem cuidado de nós, Pai.
E mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por esse cuidado. Mais uma semana que se inicia, mais um tempo renovado de cuidado. E agora nos dê da iluminação do Senhor, para que tenhamos entendimento da Tua vontade. Pedimos, Senhor, por nós, cada um, Senhor, que aqui está com a sua família, desse instante. E abençoe, Pai, as pessoas que estão internadas, adoecidas, pessoas que estão em um estado de maior gravidade nos hospitais. Cuide dessas pessoas. Cuide, Senhor, daqueles que já têm sido alvos da nossa oração. Abençoe a cada um deles e renove sobre nós, Pai, a direção que precisamos tanto e essa direção que vem do Senhor. A Deus oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos louvar ao nosso Deus, depois voltamos para estudar a palavra do Senhor. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Nós somos pessoas que foram transformadas pelo Evangelho da Graça. Fomos renovados em Cristo Jesus. Deus nos deu uma nova vida, nos deu esperança, Deus nos deu uma nova direção para viver. Nós vivemos hoje sustentados pela graça de Deus, essa graça que não falta em nossa vida em momento algum, porque Deus nos dá o suficiente para vivermos
cada dia que Ele nos concede. Deus nos dá a força necessária. Deus nos dá a condição que precisamos para enfrentar e enfrentar bem as situações e as circunstâncias que estão diante de nós. Mas temos que admitir que, como pessoas, há muitos momentos em nossa vida que nós desanimamos. Há muitos momentos em nossa vida que nós nos sentimos enfraquecidos. Tem muitos momentos em nossas vidas que nós temos uma vontade de jogar tudo para o alto, deixar tudo para trás e parar com tudo. Nos vemos desencorajados para continuarmos a caminhada, a vivência do dia a dia e as lutas que parecem ser maiores do que nós. Eu gostaria de falar um pouco a vocês aqui nesta manhã, pensando sobre uma palavra que encontramos dita pelo autor aos Hebreus. E uma palavra que, em outros sentidos, vem sendo reproduzida também por homens como o apóstolo Paulo, Pedro, e tantos outros dentro das Escrituras Sagradas. Parte do que tenho aqui vem desta revista da editora Z3, o volume 35, quando fala os segredos da comunhão cristã. E a comunhão cristã, ela é, de fato, fonte fortalecedora e motivadora para a nossa vida. Não há dúvida alguma. É dentro da mutualidade que as coisas, de fato, acontecem. E nós não podemos deixar de admitir que a partir do momento em que a nossa vida foi transformada, foi modificada, todos os valores que nos cercavam anteriormente, eles não nos são motivadores. Ao contrário, eles são desmotivadores, porque caminham em direção contrária à vontade do Deus que agora habita em cada um de nós. Estou retomando aqui, meus irmãos. Vamos falar sobre o encorajamento. Aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 3, versos 12 e 13, nos diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O autor aos Hebreus, aqui inspirado por Deus, ele faz essa afirmação: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Esse encorajar-se, ele aparece aqui como um imperativo. O imperativo, ele apresenta-se como uma ordem dada e que não deve ser discutida, mas sim cumprida. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Esse imperativo, nós podemos tomá-lo como uma ordem, até mesmo como um mandamento. Deus está nos ordenando
que nos encorajemos uns aos outros em todo o tempo. Então, se é dessa forma, o encorajamento ele vai se apresentar como uma relação ministerial. É uma relação ministerial, não com o conceito ministerial de oficiais dentro de uma comunidade, mas uma relação ministerial que envolve a todos os membros da comunidade cristã. E esta relação ministerial é uma relação que mutuamente acontece dentro da ação de um para com o outro. Então, esse ato ministerial, não há dúvida nenhuma que ele vai fortalecer-nos para que nós continuemos na vida de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, o que vai trazer a nós de diferença quando somos motivados? Simplesmente nós teremos força, nós teremos um braço ao nosso lado, nos ajudando a caminhar para irmos à frente, para irmos mais longe e irmos mais longe dentro da relação de vida com o nosso Deus, dentro da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Não há dúvida nenhuma, nós vivemos na comunidade da fé. E a comunidade da fé, meus irmãos, ela envolve pessoas imaturas que são recém-chegadas à fé, recém-convertidas, pessoas que estão aprendendo a dar os primeiros passos na vida cristã. Por outro lado, temos pessoas que já estão correndo dentro dessa vida cristã. Outros que estão num ponto intermediário, que estão já se firmando sobre os pés, mas só conseguem caminhar. E desta forma nós temos uma variedade muito grande de pessoas dentro da igreja, e essa variedade ela mostra graus de maturidade diferente dentro da fé. E não é apenas isso, dentro da comunidade da fé, nós temos, meus irmãos, também pessoas que estão ali por simpatia, que estão ali porque tiveram afinidade com a vida, com que há dentro da realidade cristã. Gostaram, se simpatizaram. Outros ainda estão lá porque têm amigos, porque tem um esposo, a esposa, porque tem uns filhos, ou porque tem um namorado ou uma namorada. Mas que não são pessoas que tiveram de fato uma vida, que não têm uma vida transformada com o Deus Todo-Poderoso. São simpatizantes, são pessoas que gostam da vivência na comunidade da fé, mas que não sofreram a regeneração do Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ter, além do ponto de maturidade que vai levar a cada um de nós a ter um comportamento que se afine com esse grau de maturidade, nós temos, meus irmãos, a diferença que há entre cada um de nós, que vai pesar dentro dessa condição, sermos mais ou menos maduros na fé. Olhem o que Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 5,17. Por isso, exortem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo fala em exortar e edificar. Nós estamos aqui caminhando dentro dessa relação ministerial. É uma relação ministerial que vai envolver muito mais do que uma função dentro da igreja, dentro da comunidade da fé. Envolve a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e faz-nos entender que a vida com Deus, ela é um ministério que está colocado nas mãos de cada pessoa que foi transformada por Ele, pelo Deus Todo-Poderoso. Vejam, exortem e edifiquem-se uns aos outros. A mutualidade é um com o outro. Hebreus 3, 12 e 13, nós voltamos ao texto, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vejam 3 aspectos aqui. Primeiro, há uma chamada de atenção. Deus nos chama a atenção.
E ele nos chama a atenção com essa advertência. Cuidado, tomem cuidado. Junto com essa chamada de atenção, nós temos aqui um motivo para ela. O que é que Deus está fazendo quando nos exorta? Nos exorta por quê? Tomem cuidado. E a razão para esse cuidado está aqui. Cuidado para não desenvolver um coração perverso e incrédulo. O que me chama a atenção é que essas palavras, elas são dirigidas a nós. E mostra que nós não estamos imunes, nós não estamos isentos de deixarmos o nosso coração caminhar em direção à incredulidade e à perversidade. Pode não ser uma perversidade dentro de uma relação de imoralidade, mas, meus irmãos, pode sim significar um coração agora que vai perverter a ordem natural da maneira como Deus quer que nós estejamos vivendo. E quando nós falamos em incredulidade, não significa que agora eu deixei de acreditar. Mas, meus irmãos, quando sabemos, conhecemos e não praticamos, nós nos tornamos, na prática, pessoas incrédulas. Pessoas que sabem, pessoas que creem, mas pessoas que agem como se não crescem, como se não conhecessem, como se aquele fato nunca tivesse sido clareado diante de si. Qual é o resultado? Uma chamada de atenção, cuidado. O motivo para a exortação, desenvolvimento de um coração perverso e incrédulo. O resultado é o afastamento de Deus vivo. Então, a exortação aqui, essa chamada de atenção, ela diretamente dirige-se ao coração de cada um dos filhos de Deus, porque ela diz que há uma possibilidade dos nossos corações se tornarem perversos e incrédulos, nos afastando do Deus vivo, nos afastando do Deus Todo-Poderoso. Então, devemos pensar no encorajamento como um ministério comunitário. Nós não podemos deixar isso de lado. O encorajamento é um ministério comunitário e que vai fazer com que, na vivência que temos de uns para com os outros, nós sejamos exortadores e sejamos pessoas também exortadas. Então, vejam que o encorajamento é um ministério, e é um ministério que faz parte da comunidade da fé. Dos grandes problemas que enfrentamos quando falamos sobre isso, envolve a nossa maturidade cristã. Envolve o nosso raso conhecimento do sentido da verdade que a palavra de Deus apresenta-se a nós. Nós estamos vivendo um período, agora, a nossa época de hoje, a atualidade, em que o texto bíblico ele chega a nós por todos os lados, por todos os meios. Nós temos o tradicional texto escrito, nós temos os aparelhos eletrônicos, nossos celulares, os smartphones, com programas que têm a Bíblia das mais diversas formas. A mensagem quando vamos para a TV, as mídias sociais que estão bombardeando textos bíblicos o tempo todo. Mas isso não representa maturidade na fé. Podemos conhecer o texto, mas não estarmos familiarizados com o seu sentido de fato, com o que ele representa dentro do contexto em que ele foi escrito e atualizado para se aplicar à nossa vida no presente. Então é importante nós olharmos para o que as Escrituras dizem. Encorajem-se uns aos outros no tempo presente. Então não é uma relação que agora os líderes de alguma forma têm que exercer unicamente.
cada membro da comunidade da fé deve procurar amadurecimento para encorajar aquela pessoa que está do lado, está desanimada, que está sem forças, para que ela erga-se e continue a sua caminhada dentro da vida com Deus. Dessa maneira, meus irmãos, nós exercemos esse ministério das seguintes formas. Primeiro, positivamente na prática dos princípios da palavra de Deus. Então, como nós exercemos esse ministério? De maneira ativa, de maneira positiva, quando os princípios da palavra de Deus são praticados por nós. E os princípios da palavra de Deus, eles não são limitados a uma ou outra manifestação, um ou outro mandamento, uma ou outra determinação, mas o todo dela. Depois, nós exercemos esse ministério animando uns aos outros. A questão da mutualidade, que ainda há pouco eu me referia. Nós exercemos esse ministério praticando a palavra de Deus na verdade dela como um todo, animando uns aos outros a continuar a caminhada quando tudo parece tão difícil, consolando uns aos outros, aplicando os princípios bíblicos àqueles que estão próximos de nós. Consolo tem um sentido muito interessante. Consolar significa ser um instrumento para que a pessoa que precisa desse conforto encontre na atitude, na ação e nas palavras força para se reerguer e continuar a sua caminhada de vida. Isso é consolar. É por isso que nem sempre o que vai nos consolar serão palavras. Eu ouvi da nossa irmã Helene Vassão algo que não dá para esquecer. Ela conta que no falecimento do seu primeiro esposo, ela recebeu muita gente mesmo, muitos pastores, muitas palavras. Ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse: eu consigo me lembrar muito pouco das palavras, mas eu não consigo me esquecer do abraço amoroso que muitas pessoas que estavam ali me deram. Irmãos, consolar nem sempre é dizer alguma coisa, porque há momentos em que não temos palavras. Mas quando as palavras não estão nos lábios, estão lá só no coração, um abraço amoroso, aquele abraço gostoso, com certeza fará diferença e será uma grande fonte de consolo ou uma grande fonte de ajuda para que o próximo passo seja dado. Vamos pessoalmente ver alguns aspectos que se encaixam dentro da prática da nossa vida. Esse imperativo divino encoraja uns aos outros, nos confronta com verdades que nem sempre nós queremos pensar, não há dúvida nenhuma. Quando diz encorajem-se uns aos outros, tem um monte de coisa que nós não queremos encarar de frente. No entanto, nós precisamos pensar nisso, não há dúvida nenhuma. Então, primeiro, como cristãos, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos todo dia. Precisamos da ajuda dos irmãos no nosso viver diário. Deus, ele nos dá uma ordem. A ordem é que nós exortemos e ao mesmo tempo estejamos expostos a receber a exortação. Irmãos,
É muito fácil sermos exortadores, mas não é tão fácil sermos pessoas que recebem exortação com amor. Agora é importante, não é? Exortar não é simplesmente chamar a atenção ou dar uma bronca. Exortar significa chamar a atenção da pessoa para algo que ela está fazendo e caminha numa direção contrária ao que Deus de fato quer para a vida de um filho dele. É o chamar de atenção, é um oi, olha aqui, veja, é algo assim. E não chegar e dar um esculacho na pessoa, dar uma bronca. Como disse popularmente, dar uma enquadrada na pessoa. Meus irmãos, isso ao invés de ajudar, vai, com certeza, na maioria dos casos, prejudicar. Não vai motivar, vai desmotivar. A motivação, ela não vai acontecer quando nós apontamos um defeito e quando nós desqualificamos a pessoa diante da falha na fé que ela cometeu. Agora é importante saber que nós também falhamos na fé. E assim como Deus nos chama a chegarmos às pessoas que estão perto de nós e abrirmos os olhos dela para a situação, nós também temos que estar prontos para isso. Segundo, a exortação não tem forma pré-concebida. Não tem receita pronta para a exortação, meus irmãos. Ela vai depender de cada momento e de cada situação. E vai depender do momento em que esta situação ela acontece. Então, não vamos imaginar que a exortação ela tem uma fórmula pronta, porque ela depende diretamente da necessidade que a pessoa está vivendo. É a necessidade que ela está vivendo, ou necessidade não carência, mas a necessidade representando naquele momento algo que ela precisa para a vida dela e que ela precisa de ajuda para enxergar. As necessidades, com certeza, elas serão diferentes. Terceiro, para encorajar um irmão de forma correta, o cristão precisa estar envolvido ativamente com a vida dele. Estar envolvido com a vida de alguém não é estar bisbilhotando a vida da pessoa. Não significa isso. Não pode significar isso. Significa estar sempre caminhando junto com esse irmão, porque aí passa-se a conhecer a necessidade que ele tem. Se nós não conhecemos a necessidade que o nosso irmão tem, como nós vamos exortá-lo ou encorajá-lo a continuar a caminhada? Relacionamentos superficiais não funcionam dentro desse ministério mútuo do encorajamento. Se nós não tivermos proximidade uns dos outros, se nós não conhecemos as necessidades que há de fato na vida dos outros, uns dos outros, nós não desenvolveremos esse ministério de encorajamento, porque o relacionamento ele vai continuar sendo um relacionamento superficial, muito lá em cima. Um relacionamento muito superficial, ele traz uma dificuldade muito grande para gerar confiança. Para isso é importante que nós tenhamos conhecimento das Escrituras de uma maneira geral, saibamos encontrar nela de maneira específica a instrução para cada situação, e nós precisamos que o Espírito Santo nos conceda sabedoria para aplicarmos esses princípios na vida pessoal e na vida de cada pessoa que está ao nosso lado. Meus irmãos, terrível é exortar alguém sobre algo que não é aplicável na vida dele.
é como algumas reuniões de pais que eu participei na escola com as minhas filhas. Muitas vezes aconteceu isso. Ir para uma reunião e a pessoa que estava conduzindo a reunião chamar a atenção de pessoas que não estavam ali. Chamar a atenção da ausência, pela ausência, reclamar porque aqueles que mais precisavam não estavam presentes. Bem, é uma exortação que não se aplica a quem está ali, porque quem está ali tem interesse. Receber uma exortação por quem não está, porque não está interessado, não é aplicável. Da mesma forma, nós podemos cometer esse erro com pessoas que estão perto de nós, que estão na nossa vivência comunitária, que estão dentro da nossa vivência familiar. E um quarto aspecto, o encorajamento e a exortação podem acontecer em qualquer situação que haja relacionamentos pessoais entre os irmãos, em qualquer uma delas. Em qualquer uma dessas situações pode acontecer o encorajamento e a exortação. Dentro do relacionamento pessoal, sem dúvida nenhuma, isso é possível. Vejam Romanos 1, 11 e 12. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Proximidade, relacionamento, ele abre a porta para a exortação e para o encorajamento. Situações que podem requerer a nossa ação junto de irmãos para que eles se sintam encorajados. Quero passar rapidamente por cada uma delas, mas são inúmeras. Exemplos da igreja primitiva que nos ajudam a entender nosso ministério de encorajamento e exortação. É importante lembrarmos que esse ministério é para todo mundo, é para você. Não é só para pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades, de ministérios, absolutamente. Diz respeito a cada pessoa que vive em Cristo Jesus. Nossos irmãos, eles foram encorajados a orar a uma vida de oração. Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Os nossos irmãos lá do passado, eles são exortados a orar e são motivados, são encorajados a terem uma vida de oração. Eles são também motivados e encorajados a evitar falsas doutrinas e falsos mestres. Olhem o que Paulo diz a Timóteo. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Somos exortados e ao mesmo tempo encorajados a não darmos ouvidos a doutrinas falsas. E não é um privilégio nosso, do nosso tempo, estarmos nos confrontando com doutrinas que aparentemente são bíblicas, mas de fato não são. Muitas heresias condenadas no passado, elas foram retomadas com uma cara nova, foram repaginadas, e estão presentes dentro das nossas igrejas, estão presentes dentro do meio evangélico, estão sendo ensinadas dentro das nossas igrejas. Doutrinas que em muitos aspectos negam a fé cristã, que negam a graça do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos conhecer o que cremos
para não cairmos em palavras doces de falsos mestres com suas falsas doutrinas. Da mesma forma, as Escrituras nos chamam para que exerçamos um ministério de mutualidade e estejamos encorajando uns aos outros para evitar divisões dentro da comunidade da fé. Olha o que Paulo diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo está dizendo agora que nós vamos ter que nos anular nos nossos pensamentos? Não, não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que no meio das opiniões diferentes nós temos que ter maturidade para chegarmos a um ponto que seja comum, e esse ponto comum é o ponto das Escrituras, e que desta forma nós consigamos estar unidos em uma só maneira de pensar e um parecer apenas. Irmãos, Paulo diz que nós devemos fazer de tudo para evitar divisões dentro da nossa vida, dentro da comunidade da fé. Encorajados e exortados. Encorajados e exortados para parar de brigar dentro da igreja e voltar à amizade, voltar aos relacionamentos. Pastor, mas isso tem dentro da igreja? Bem, na igreja primitiva tinha. O famoso caso de Evode e Sinti, Paulo também com João Marcos, eles se desentenderam. Nós temos várias situações dentro das Escrituras em que pessoas se desentenderam. É importante, se pudermos evitar o desentendimento, devemos fazer isso. Se porventura ele acontecer, somos exortados a voltar à vida de harmonia com a restauração do relacionamento que for quebrado. Paulo diz aqui em Filipenses 4:2: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Essas duas irmãs estavam brigando. E ele pede. E aqui está uma exortação. Esse rogar aqui envolve um aspecto de exortação. E, ao mesmo tempo, um encorajamento a elas para que resolvessem as suas diferenças e vivessem em harmonia novamente. Somos exortados e encorajados a seguirmos o exemplo de pessoas que tenham uma vida cristã que, olhando para ela, de fato, ela seja uma vida com Deus diferenciada. Diferenciada não porque tem um certo dom, uma certa habilidade, mas porque tem simplicidade que se torne um padrão, um modelo de vida cristã. Paulo fala sobre ele mesmo, ele diz, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo diz isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Irmãos, ele encoraja e ele motiva em sua exortação a nos assemelharmos mais e mais à pessoa de Cristo, olhando para líderes e para pessoas que já tenham adquirido um grande grau de amadurecimento na fé. Não há pessoa perfeita. Jesus foi, mas ninguém. Mas temos pessoas que já amadureceram na fé a tal ponto que nós podemos olhar para elas e dizermos: aqui está um exemplo que eu posso seguir. Eu não vou ser igual a ela. Não dá. Mas aqui está alguém que me exorta e me encoraja a caminhar dentro de uma vida agora que vai me assemelhar mais a Cristo, assim como eu vejo Cristo amadurecido nela. Também somos exortados e encorajados a valorizarmos as autoridades que estão sobre nós e que espiritualmente estão nos governando. Paulo afirma:
final do verso 15. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Paulo está dizendo, não sejam subordinados. Reconheçam a autoridade espiritual daquelas pessoas que estão administrando e ministrando sobre vocês. Os obreiros que estão com responsabilidade sobre a sua vida no sentido de liderança espiritual. Reconhecer e respeitar a autoridade dos obreiros. Perseverar até completar aquela tarefa que você tem como responsabilidade. Paulo diz isso em 2 Coríntios 8:6. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Meus irmãos, não parar no meio do caminho, é continuar, mesmo que hajam os obstáculos, mesmo que hajam as dificuldades, mas continuar caminhando com perseverança até que aquela responsabilidade, aquela tarefa seja completada. Vejam a exortação de Paulo em 2 Coríntios 1, de 4-6. Fala sobre o consolo a pessoas que estão atribuladas e enlutadas. Ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Consolarmos a pessoas que estão aflitas e pessoas que estão consoladas. É o ministério da igreja, meus irmãos. É o ministério de cada um que está em Cristo Jesus. Também somos encorajados e exortados a termos uma vida levada a sério, trabalhar intensamente, ser obediente aos patrões. Não importa se o seu salário é maior ou menor dentro daquilo que você tem que fazer. Se quando foi acordado entre as partes, entre aquele que trabalha, aquele que está contratando para o trabalho um certo valor, e houve concordância entre as partes, aquele que assume o trabalho deve realizá-lo com o melhor que tem. Isto é uma relação ministerial, meus irmãos. Levar a vida a sério, trabalhar intensamente, ser obediente aos patrões. Olha o que Paulo diz aqui. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos, né? Não misturar as coisas. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são amados e fiéis. Ensine e recomenda essas coisas. Olha como é interessante o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo 6. Os que têm senhores crentes, não relaxem com eles, não folguem com eles. Não sejam desrespeitosos. São teu irmão? São. Mas sirva-os com o melhor que você puder, para que eles sejam beneficiados com a qualidade do seu serviço. Que eles são fiéis e amados filhos de Deus. Irmãos, é fazer o melhor que se tem. Isto é a relação ministerial. Não pode ser o dinheiro que vai determinar a qualidade do que fazemos. Mas sim, entendemos que Deus nos deu dons para servi-lo e para a honra e para a glória dele.
E esse servir acontece no serviço que prestamos de uns para com os outros. Depois somos exortados também à nossa vivência comunitária, a nos reunirmos com regularidade para adoração, mas não só adoração. Adoração para o planejamento, para a organização. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vejam, está desanimado? Tem algum irmão desanimado? Você sabe que está? Vai lá, encoraje. Encoraje-o a estar se reunindo com a comunidade imperfeita de Deus, que é a comunidade da fé. Não há perfeição nela, mas ali é onde Deus manifesta a sua bênção. É onde a graça de Deus, de maneira muito especial, está se manifestando. As Escrituras ainda nos afirmam que somos exortados, meus irmãos, e encorajados a nos abstermos das paixões carnais e do endurecimento que o pecado pode promover. Diz assim a palavra de Deus: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. É uma chamada de atenção e um encorajamento. As Escrituras nos encorajam a nos abstermos daquelas paixões que tentam nos arrastar para o pecado e levar o nosso coração ao endurecimento dentro dele. Vejam, Deus nos chama ao progresso na prática do amor que devemos ter de uns para com os outros. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. As Escrituras nos chamam a atenção. Qual é o limite para nós crescermos na prática do amor fraternal? Não há limite. Paulo diz: ótimo o que vocês estão fazendo, mas eu insisto com vocês que cada vez mais vocês procedam dessa maneira. Somos chamados a atenção e somos motivados, somos encorajados à prática do amor entre nós como famílias da fé. Um viver digno da alta vocação que recebemos. Irmãos, nós perdemos muito entre nós porque nos preocupamos muito com os ministérios que temos para realizar e esquecemos das pessoas que temos que amar, porque ministério que não se desemboque num ato de amor real pelas pessoas é um ministério fadado ao fracasso. Se nós não vivemos com compreensão, com tolerância, nós não formos amorosos, irmãos, nós vamos afastar pessoas do nosso convívio e não vamos aproximá-las. Nós não seremos fonte de encorajamento e de motivação para que essa pessoa continue perseverando na vida com Deus. Ao contrário, seremos uma grande pedra de tropeço na vida dessa pessoa, na relação que ela tem com Deus Todo-Poderoso. Viver de modo digno da alta vocação que receberam. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação a que receberam ou a que foste chamados, dependendo da versão que você tem. Vocação, chamado,
envolve a vida de todos os filhos de Deus, absolutamente de todos. Não é aquele que foi chamado para ser pastor, chamado para ser diácono, chamado para ser presbítero, chamado para ser presidente da sociedade interna, chamado para assumir função diaconal, é chamado para viver a vida com Deus, com o melhor que se pode. Vivam de maneira digna, da maneira que Deus os vocacionou, que Deus os chamou. A vocação que vocês receberam não é algo que nós achamos por aí. Nós recebemos de Deus essa vocação e temos que fazer exercício prático e digno, que é o que Deus espera, no mínimo, de cada um de nós. E concluímos aqui com 3 aspectos. Primeiro, o encorajamento mútuo é uma das formas que Deus idealizou para levarmos os irmãos em Cristo a viver do modo digno de Jesus, esse que os resgatou. Então, é a forma que Deus estabeleceu dentro da comunidade da fé para que nós estejamos nos encorajando uns aos outros para crescermos à semelhança daquele que nos resgatou, daquele que nos salvou, a pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, é assim que as coisas vão se tornar diferentes. Depois, quanto maior a mutualidade, mais firme estará o corpo de Cristo e mais saudável ele será. Meus irmãos, quanto mais nós estivermos vivendo esse ato de motivação, de encorajamento dentro dos valores das Escrituras Sagradas, na vida da pessoa com Deus, de uns para com os outros, quanto mais estivermos dispostos a sermos exortados e encorajados, podem ter certeza, nós teremos, meus irmãos, a parte do corpo de Cristo aqui, que é onde nós vivemos, mais firme, mais saudável, com mais saúde espiritual, e nós vamos sentir de perto esta vivência mútua como comunidade da fé. Vai ser gostoso, vai ser bom. E o último aspecto. Quanto mais saudável for a nossa vivência como comunidade da fé, maior será o testemunho da igreja diante desse mundo, que é egoísta, é um mundo dividido e é um mundo extremamente cruel. Irmãos, as pessoas vão ver a diferença. Não tenham dúvida alguma com relação a isso. O testemunho da igreja não é simplesmente o falar daquilo que ouviu, mas é o de demonstrar aquilo que se é. Irmãos, Deus é visto pela maneira como nós vivemos como comunidade da fé. Ele é visto pela maneira como amamos uns aos outros, como respeitamos uns aos outros, como nos fortalecemos uns aos outros. É assim que as pessoas que estão à parte da vida cristã veem a comunidade da fé. Meu irmão, minha irmã, que Deus te fortaleça, te abençoe. Vamos nos lembrar que nós precisamos exortar ou ajudar o outro, aquele que está à nossa volta, a enxergar o caminho que ele deve trilhar. E nós devemos ser fonte de encorajamento de uns para com os outros. Mas lembrem-se sempre, nós sempre seremos exortados por Deus. E Deus usa a pessoa, usa irmãos que estão à nossa volta para isso. Porque nós, meus irmãos, caminhamos, por mais cuidado que tenhamos, em direção que Deus, em muitos momentos, precisará
nos exortar para corrigir o nosso curso de vida para com Ele. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te encoraje através dos seus irmãos na fé. Encoraje assim a cada um de nós, uns aos outros, para a honra e para a glória dele e para o bem viver de cada um de nós como comunidade da fé. Que assim em Cristo ele nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Senhor, pelas exortações. E obrigado, Senhor, pela motivação e encorajamento que o Senhor tem nos dado através daqueles que estão à nossa volta. E perdoe-nos, Senhor, porque em muitos momentos nós temos sido orgulhosos, arrogantes, temos sido pessoas presunçosas. Desta maneira temos resistido à manifestação do Senhor, nos direcionando para que a nossa vida seja uma vida mais madura, mais fortalecida e mais segura dentro da fé que está presente no nosso coração hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu perdão, pela tua direção. E pedimos assim a tua ajuda. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um hino e voltamos para encerrar com a bênção apostólica. Sobre a cruz Jesus comprou-me, corpo e alma, todo ser. Hoje e sempre inteiramente quero a Ele pertencer. Meu Senhor, sempre a Ti pertencerei. Os meus olhos guiam sempre, consagrando-os a Jesus. Da vaidade
Recebam uma bênção, irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te renove em Cristo Jesus. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. A família está sob ataque, hostil, tenebroso, que vem de fontes que deveriam protegê-la. Há ataques contra a família nos parlamentos, nas cortes, nos palácios, na imprensa, na mídia, na literatura, no teatro. A família é a célula mãe da sociedade. Se nós não defendermos a família, nós estaremos destruindo a nós mesmos. Nós estaremos laborando contra a igreja, contra a nação. Uma nação não pode ser forte se suas famílias são minadas, atacadas e destruídas. É hora de nós sairmos em defesa da família, lutando pela família, amando a família, preservando a família.